Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar a minha CNC Router passando o máximo de detalhamento possível, tá? Foi a pedido de um amigo aí do canal. Fica como uma referência para quem está pensando em construir uma. Vou falar bastante a respeito de algumas percepções que eu tenho, tá? Enfim, vou mostrar o mais detalhado possível. Até porque essa máquina, eu vou modificar ela, vou aumentar a área dela e tudo mais. Então, a máquina como ela está aqui, ela deixa de existir. Tá? Então, ela vai ser modificada, vai ficar maior. Tá? Mas eu vou mostrar exatamente essa daqui como está, as características. Para quem está pensando ter uma boa referência. Tá? Então vamos lá. Essa máquina atualmente ela está com uma área de trabalho. Quando se fala em área de trabalho, é o tamanho máximo de uma peça que você pode trabalhar aqui na máquina. Então ela tem dimensões externas, mas existe a área de trabalho, que é a limitação aqui do tamanho da peça. Então atualmente essa daqui ela tem uma capacidade de área de trabalho aqui de 36 por 43, tá? Mas as suas dimensões externas são, vou medir aqui o limite, 58 por, vamos ver, pegar lá do fim, por aproximadamente uns 70 centímetros, tá? Então, assim, ela já foi feita uma modificação. Antes ela era menorzinha, tá? Vamos ver se vai estar pegando aqui, ó. Perceba que aqui na lateral, ó, tá vendo que tem parafusos aqui? Então, isso daqui foi uma maneira que eu encontrei para aumentar ela, por não ter uma máquina de solda, tá? Se eu mostrar aqui um pouquinho mais de lado, ó, tá vendo? Que aqui, até aqui vem vamos dizer, um tubo de metalon, igual esse daqui, ó, que seria mais ou menos 50 por 100. Tá? Então, a princípio, quando eu adquiri essa máquina, eu comprei a estrutura usada, essa lateral era parafusada aqui. Então, antes ela tinha uma área bem pequenininha, acho que era uns 25 por 30, mais ou menos. Tá? E aí depois o que eu fiz? Eu adquiri eixos maiores aqui no Y e passei o Y que tinha antes para cá, tá? E ali eu comprei eixos maiores. Beleza? Ela utiliza rolamentos lineares. Se você for procurar para comprar, você procura tipo por pillow block, que é isso daqui, ó. O pillow block, a diferença é que quando já tem o bloquinho aqui, pillow block, o rolamento está aqui dentro. Só que do jeito que essa máquina foi construída, o rolamento está embutido aqui dentro. Então eles utilizaram um tubo aqui e tudo mais. Porém, para quem vai fazer caseira, essa forma é mais difícil, tá? Provavelmente isso aqui foi cortado com uma máquina de corte plasma ou alguma coisa, né? Para cortar aqui seria bem complicado, precisaria de bastante ferramenta. Mas é mais fácil você comprar, por exemplo, o pillow block, fixa na lateral aqui, na parte de trás, na parte da frente, de acordo com o seu projeto. E tem o mesmo resultado, ok? Na minha, eu estou utilizando aqui, ó, isso daqui é fuso de esfera. Tá? Então também apareceu uma outra máquina para mim comprar, só que era uma estrutura, digamos assim, a estrutura em si da máquina era mais frágil, porém eu acabei comprando mesmo assim porque ela tinha componentes bons, que seriam esses fusos de esfera. Na máquina tinha 4 fusos de esfera, só os fusos de esfera já se pagavam pelo valor que eu paguei na máquina. Tá? Então quando eu comprei já pensando em trazer para essa máquina, que tem uma estrutura mais robusta. Aqui eu utilizo
eixo retificado de 20 milímetros. Tá? Uma máquina com eixo retificado de 20 milímetros, com bom travamento, já é uma máquina que você consegue trabalhar com alumínio. Tá? Mas aí entra a questão de você ter também um bom equipamento de fresagem. Esse spindle que eu utilizo atualmente aqui é um spindle de 500 watts. Dá para trabalhar com alumínio? Dá, mas é muito limitado e não é recomendado. Tá? Para trabalhar com alumínio, pelo menos ali uns 800 watts, que seria um spindle de 1 cavalo, ou um CV que o pessoal fala. Tá? Mas uma estrutura assim, semelhante a essa, você consegue trabalhar com alumínio. Tá? Trabalha com frezinha menor, com passe menorzinho, dá para trabalhar com alumínio sim. Tá? Cada um tem que pensar na hora de elaborar o que vai fazer. Tá? Se você não investir tanto em ter uma estrutura tão robusta, você não vai conseguir trabalhar nem com alumínio. Tá? Mas assim, mesmo que você não vá trabalhar com alumínio, invista sim um pouquinho em trabalhar com uma estrutura mais robusta. Tá? Essa questão da máquina mais robusta, mais travada, até mesmo com madeira, interfere. Tá? Então, se fizer uma estrutura muito frágil, às vezes trabalha com um eixo muito fininho, às vezes olha e fala, é tão baratinho, eu vou fazer com isso daqui, eu vou trabalhar só com madeira, vai dar. Mas não é bem assim. Tá? Se tiver a possibilidade, invista. Outra questão também é que assim, tem aquela questão dos eixos apoiados, os eixos com apoio ou eixo apoiado também é uma boa opção. Tá? Só que quando faz uma estrutura semelhante a essa, você pode trabalhar com os eixos normalmente. Tá? Não vai ter problema algum. Tá? Então já mencionei, isso aqui é fuso de esfera, no caso esse daqui é de 14 milímetros e ele é passe 5. Tá? Para quem não sabe essa questão de passe 5, passe 3, passe 10, significa que a cada volta completa ele tem um passo. Quanto ele se movimenta a cada volta completa? Tá? No caso desse aqui, a cada volta completa do eixo, ele se movimenta 5 milímetros. Tá? Tem de 10, eu acho que tem até de mais. Beleza? Então tá aí, ó. Aqui tem motores de passo de 15 kg, motores NEMA 23 de 15 kg. Aqui não está com eixo de esfera, aqui com fuso de esfera. Aqui está com fuso normal, que é original, por assim dizer, de quando eu peguei a máquina. Tá? Só que na substituição que eu vou fazer agora, na modificação nessa máquina, o eixo do Z que está aqui, ó, vai ser parte integrante da máquina. Tá? Esse já tem fuso de esfera. Beleza? Só que não tinha possibilidade de colocar ele aqui, precisaria fazer muitas modificações, eu nem coloquei. Agora eu adquiri os pillow block e tudo mais, vai ser colocado na outra estrutura. Tá? Então, eu falei aqui, spindle de 500 watts. Para quem é novato também, essa questão do spindle, entra muita discussão spindle ou tupia. A tupia, cara, ela é um excelente equipamento. O grande problema da tupia, ao meu ver, é o barulho, cara. É muito barulhenta. Tá? Para quem só viu e não conhece na prática, nunca utilizou uma tupia, é muito, muito barulhenta. E isso vem a ser um problema em certas situações, tá? Então, às vezes, por exemplo, a sua residência fica situada entre residências, é chato você ficar o dia inteiro com o negócio daquele ligado e os vizinhos ter que aturar, tá? Logo, logo vai ter reclamações, por mais que se diga, mas é de dia, não tem nada a ver, eu me incomodaria e incomodar os outros, tá? Tem quem diga, mas é de dia, não sei o quê.
eu me incomodaria, tá? E eu não gosto. Então, por isso, eu comprei o Spindle, tá? E outra questão, eu importei da China. Acho que eu paguei acho que ficou 300 reais, alguma coisa assim. Tá muito caro aqui no Brasil, tá? Só que, por exemplo, um Spindle de 500 watts, pagando esses 300 reais da China, aqui um equipamento menos barulhento que você compraria seria uma micro retífica, tá? Só que ainda assim faz um barulho significativo. Já o Spindle, cara, ele é muito silencioso, tá? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. E tipo assim, ele tem uma fonte, a alimentação dele é meio que independente, tá? Se eu conseguir colocar na tomada aqui, eu ligo. Eu vou ligar só para vocês terem uma percepção de nível de ruído, tá? Então, no Brasil, tá caro. Tá mais de 500 conto o Spindle, cara. Mesmo esse mais simplesinho. Então, ó, o equipamento tá acionado. Esse é o barulho do equipamento, tá? Esse é o barulho do equipamento, tá? Agora só para vocês terem uma noção. Isso daqui que está aqui dentro é uma tupia da Makita, tá? Isso aqui foi só uma carcassinha que eu fiz e tudo mais, tá? Só que eu vou acionar só para vocês verem o barulho, mesmo ela estando dentro dessa caixinha. Obviamente que ela tem todas as saídas de ventilação, entrada, tá? Se você fechar totalmente o equipamento que nem esse, ele vai fritar, tá? Está ligado ou desligado? Desligado. Eu vou acionar só para vocês verem o barulho. Impossível trabalhar perto disso daqui. Isso foi só para vocês terem uma noção do barulho que é isso daqui, tá? Então, assim, se você mora num lugar onde o barulho não é um problema, tudo bem. Mas eu vou falar para você, mesmo que você trabalhe com protetor auditivo perto disso daqui, cara, chega uma hora que irrita, tá? Então eu prefiro trabalhar com o spindlezinho aqui. Ainda assim eu faço o uso da tupia. Quando é para utilizar uma fresa um pouco mais grossa, eu prefiro utilizar a tupia para preservar um pouco o spindle, tá? Mas eu trabalho muito com recortes pequenos, pecinhas pequenas. E a minha fresa preferida agora, por assim dizer, é a fresa de 2 milímetros. Ela ainda reduz mais o ruído, porque assim, a máquina em funcionamento, trabalhando e recortando, tem bastante vídeo aí no canal, é só procurar aí. O processo de fresagem gera um pouquinho mais de barulho, ela faz um pouquinho mais de barulho sim, mas não se compara, tá? Com o spindle, a máquina trabalhando aqui, eu posso ficar próximo, sem problema algum, sem estar com protetor de ouvido nem nada. Agora com a tupia não tem como, cara. Então, o ouvido vai ficar tinindo depois que você desligar. Vai ficar zunindo, por assim dizer, né? Tá. Então aqui está o spindle, questão da tupia. Outra coisa também que já fica de dica aí, computador para, digamos assim, para tocar uma CNC. Cara, é configuração mínima, cara. Configuração mínima. Você vê? O computador que está aqui, ó. O computador que eu estou utilizando que está aqui, ele é um processador Celeron, tá? Aqui, ó, memória 256 MB. Cara, vamos ver, eu acho que daqui deve ser do ano, sei lá, um ano 2000 e alguma coisa, 2008. Processador Celeron, tá? É o mínimo, cara, o mínimo. Essa questão assim de tipo falar que precisa de um computador bom
para rodar o programa da CNC, não precisa. O que influencia nessa questão de você ter um computador bom é quem quer instalar os programas de tipo desenhar e tudo mais para gerar os arquivos de código no computador para usar, tá? Mas o que eu recomendo, tenha um computadorzinho, mesmo que seja um bem que nem esse daqui antiguinho, só para máquina, tá? Até porque, sei lá, às vezes é meio irracional, a máquina está trabalhando num processo físico e você está ali utilizando o computador. Por mais que ele tenha capacidade, se der alguma travada, vai afetar o seu trabalho físico aqui. Tá? Então deixa o computadorzinho quieto, só para a máquina, precisa do mínimo, tá? Mínimo mesmo. Agora a questão de essa máquina aqui, eu só não vou abrir aqui, mas aqui ó, nessa caixa, tá aqui, você pode procurar aí por controladora TB 6560 4 eixos, tá? É a controladora que está aqui. Então aqui dentro tem uma controladora, tem uma fonte de 24 volts, tá? Essa controladora que eu utilizo aqui, ela é uma controladora, que os drivers já são integrados, ok? Então essa controladora não é tipo aquela lá que você tem a plaquinha e tem os drivers separados, não. Ela já é integrada os drivers ali, você só coloca os fiozinhos do motor certinho ali, ela já vai fazer o serviço, não precisa programar e nem nada. Tem aquelas configurações básicas de chavinha ali para determinar passo e tudo mais, tá? Então aqui está a parte da controladora. Não estou utilizando nada de fim de curso, essas coisas aí. Eu prefiro, cara, eu prefiro de fato sempre estar acompanhando o trabalho que eu estou fazendo, tá? Então falar, é bom colocar o fim de curso para fazer homing, para fazer isso, para fazer zeramento automático. Isso vem a ser muito importante se de fato você abandona a máquina, você coloca a máquina para trabalhar e não está nem aí, tá? É bem difícil de acontecer de dar problema se tudo estiver certinho, mas eu prefiro estar por perto acompanhando a máquina trabalhar, tá? Às vezes ela se comporta de maneira inesperada, desce o eixo de uma vez, é raramente, mas acontece, tá? Então você vem aqui e para o equipamento, tá? Só que é o mais simples possível. Então aqui está trabalhando no esquema que precisa de uma supervisão, tá? Você tem que estar por perto. O sistema aqui também, vou mencionar, deixa eu virar aqui. Isso daqui também, essa bancada que ela está, esse já está pegando. Tá. Isso daqui é uma gambiarrazinha básica, tá? Isso daqui é madeira. Que o fuso aqui era maior, era só para comportar o rolamento. Mas enfim, tá aqui, nunca deu problema também, cara, nunca, tá? Eu virei aqui para mostrar o sistema, como é feito aqui a montagem, tá? Então aqui utiliza o sistema no qual você usina o interior do eixo aqui, para colocar um parafuso dentro dele. Então você faz uma rosca interna no eixo, tá? Então essa é uma estrutura bem fácil de se montar. Você monta a lateral e vai parafusar o eixo diretamente aqui, tá? Fora isso, você pode utilizar suporte, como é que está aqui embaixo, tá? Quando eu comprei os eixos para aumentar ali o Y, eu não sabia disso, mas eu acabei comprando o eixo temperado, tá? E quando é temperado, o cara falou assim, pô, eu não vou pegar para usinar isso daí, tá? Eu prefiro pegar para não usinar do que
eu tentar e tomar prejuízo. Porque quando ele é temperado, ele fica muito duro. Então, se o cara for tentar usinar isso daí para fazer uma rosca, para fazer um furo mesmo, vai quebrar broca, vai quebrar macho. Então, se você fala que é temperado e o cara sabe se o eixo é temperado ou não, ele não vai querer nem pegar para fazer esse processo. Então, se você está pensando em montar uma estrutura igual a essa, você vai mandar usinar para colocar parafuso, lembra de comprar sem estar temperado, tá? Sem estar temperado, ou acho que é têmpera, sem têmpera, ou sem estar temperado. Porque aí sim, aí ele consegue furar sem problema algum, fazer a rosca, e eu acredito que depois, se quiser, se for o caso, aí pode temperar, depois de feito a rosca. Tá? Então os motores de passo aqui, vou mostrar o de trás ali. Os motores de passo, tanto o X quanto o Y, prendeu ali. Tanto o X quanto o Y, eles utilizam um sisteminha aqui de transmissão por correia, tá? Mas aqui não tem nenhum tipo de ganho, não é nem uma redução ou para ganhar um aumento, não sei, uma transmissão, uma redução. Tá? O que eu estou dizendo, porque às vezes coloca, por exemplo, uma polia pequena aqui, uma polia grande aqui, você ganha força, tá? Pequena no motor, grande no eixo, você ganha força. Agora, se fosse grande no motor e pequena no eixo ou no fuso aqui, no fuso no caso, você ganharia velocidade, tá? Mas só que para ganhar velocidade tem que haver capacidade no motor, tá? Agora a questão de ganhar força, às vezes vai trabalhar com alumínio, não precisa de tanta velocidade, é interessante ter força, tá? Para a máquina aguentar puxar ou arrastar ali o corte do material, tá? Então o intuito aqui de ser duas polias do mesmo tamanho é simplesmente para a questão de não ter torção do eixo. Então, se o eixo e o fuso, quando faz aquela ligação direta, às vezes o pessoal coloca o motor diretamente no fuso, tá? Então, às vezes, se o eixo estiver torto, essa transmissão, essa torção, afeta ali o motor, tá? O motor vai ficar balançando e com o tempo vai folgar as coisas e tudo mais. Então, antigamente se utilizava a correia como uma opção. Hoje em dia existe o que seria os acopladores flexíveis. Tem aquele inteiriço de alumínio que ele é todo cortadinho assim, que ele dobra, e tem aquele que tem a junção de borracha no meio, que também tem essa mesma finalidade. Aí aparentemente eles estão fixados diretamente, só que ele tem essa possibilidade de não ser afetado pela torção do eixo, tá? Então, antigamente era assim. Por isso tem esse sistema de correinha aqui. Tanto aqui, quanto aqui no X. Eu acho que basicamente era isso. Tá? Os programas que eu utilizo aqui nessa máquina, para controlar, é o Mac 3. Tá? Na minha opinião, é o mais completo. Beleza? O Mac 3. Existem outras opções e tudo mais, tá? Para utilizar o Mac 3 precisa ter uma plaquinha compatível. Eu falo isso porque assim, uma plaquinha básica é aquela ligação Arduino e tudo mais, que tem um custo mais baixo, tá? Porém, cara, fica essa dica também. Se você tem alguma possibilidade de gerar renda com o seu equipamento, invista numa plaquinha melhor, tá? O Arduino é bom para aprender, tá? Mas a maioria das pessoas começa assim, é só hobby, daí daqui a pouco tá vendendo uma coisinha, vendendo outra.
Eu trabalhei algum tempo com a máquina, com Arduino, tá? Dá para levar, tá? Mas se eu fizer uma comparação entre o tanto de vezes que eu tive algum problema, eu perdi alguma peça que estava recortando por falha do programa e tudo mais, da plaquinha, tá? O Arduino falhou muito, muito mais do que essa plaquinha aqui, que dá para tipo contar nos dedos às vezes que ela deu algum tipo de problema, digamos assim, que não tem uma explicação lógica, tá? Tipo, a máquina tá ainda, de repente do nada ela corta onde não deve, tá? Então com Arduino e CNC Shield acontecia com bastante frequência. Se você pesquisar bem, você vai ver que o valor ali é bem pouco, tá? Então, nessa questão de, pelo menos a plaquinha controladora, invista um pouquinho mais forte, tá? Motores de passo também. Tem alguma pretensão em transformar isso em alguma coisa que você vai gerar renda? Não pegue motores NEMA 17, tá? Parte do NEMA 23, pelo menos de 15 quilos, tá? 15 quilos como está aqui. Se tiver um fuso bom e coisa, você trabalha ali, ó, com velocidade de 1.500 milímetros tranquilo. A minha atualmente aqui, ela trabalha com 2.000 milímetros, passe de até 4 milímetros de profundidade. 2.000 milímetros de velocidade, 2.000 por minuto, e até 4 milímetros de profundidade, sem problema algum, tá? Agora, ela corta 16 milímetros numa passada só? Corta, mas já afeta a questão de qualidade do corte, tá? Então, por mais que seja uma estrutura que se possa dizer robusta, ainda assim, daí chega nesse ponto, é um limite de, digamos, já passa a ser exagero, tá? Cara, eu acho que mais detalhado que isso é impossível, tá? Mencionando também, voltando aqui um pouquinho a respeito do spindle, vamos ver aqui, levantar um pouquinho ali para mostrar o negócio. Então esse daqui é um spindle com controle de velocidade manual, tá? Então esse daqui é 100 volts DC. Tá? Então não é os 100 volts que você pode ligar diretamente ali na tomada. Tá? Então precisa de uma fonte para fazer a conversão. Então é corrente contínua, 100 volts corrente contínua. E ele tem aqui o regulador da velocidade. Tá? Se eu não me engano, a máxima aqui é 12.000 RPM. Tá? Então tem aqui, ó, seria um potenciômetro. Daí você aumenta e diminui a velocidade dele. Tá? Tem desses daqui, só que daí você tem que ver se tem essa possibilidade, que você consegue controlar também pelo programa. E daí o que manda é a fontezinha que tem um regulador, acho que é PWM, tá? Então ele recebe a voltagem da plaquinha controladora lá, que varia em uma determinada, tipo 0 a 10 volts, para determinar a velocidade do spindle, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Acho que o vídeo ficou longo, mas mais detalhado do que isso, acho que é impossível, tá? Espero que ajude aí. Então é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?